saber de você se, por enquanto, muita coisa pode mudar. Ainda é cedo, mas se o Cruzeiro é um grande nada, se você vê algo de positivo no trabalho do Diniz, o que você viu no jogo de ontem? Ô, CJ, eu acho que tem muitas camadas, né, que a gente pode debater a respeito do Cruzeiro, em vários aspectos diferentes. O primeiro é que é necessário se preocupar com o segundo turno do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, né? O Cruzeiro tem a 17ª pior campanha do segundo turno, né? Ou a 17ª melhor campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Estaria na zona do rebaixamento se o campeonato fosse dividido em dois, como em alguns países, né? Apertura e clausura. Como era antigamente aqui. O Cruzeiro hoje estaria na zona de rebaixamento do campeonato com 11 pontos em 13 jogos. É muito pouco. Muito pouco. O Cruzeiro, desde a chegada do Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro, ele fez 2 pontos em 15. É muito pouco. Então, assim, é preocupante o segundo turno do Cruzeiro como um todo no Campeonato Brasileiro, embora, eu repita, que a posição do clube na tabela do campeonato como um todo, para mim, é onde o Cruzeiro deveria estar com o elenco que tem. Mas, de fato, a campanha no segundo turno ela é muito ruim. E isso é preocupante. E já era ruim com o Fernando Seabra e continua ruim, ou piorou, com o Fernando Diniz. Piorou, né? Eu acho que o time tá muito mal, o time tem dado pouquíssimos sinais de evolução, de entendimento, de entrar dentro de uma ideia diferente e indicar que tá seguindo um caminho. Eu não consigo ver isso, sinceramente. Eu não vejo um caminho hoje no trabalho do Fernando Diniz que está sendo seguido, que, não, ali na frente, se continuar como está, a coisa vai melhorar. Não vejo isso mesmo. E acho que dificilmente a gente vai ver. Falta muito pouco para acabar o ano. O foco já está total no jogo do Racing, que é daqui a 15 dias, 14 dias, 13 dias. É muito pouco tempo para se ter uma revolução nesse time. Então, de fato, assim, eu acho que o Cruzeiro precisa se apegar em fazer uma atuação sólida contra o Racing, ganhar o título da Sul-Americana e salvar o ano, mais do que salvar o ano, né? Seria um grande ano para o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana, mesmo com todas as dificuldades da temporada e tudo mais. Então, assim, eu não espero mesmo que vá ter desempenho esse ano, que vá ter uma evolução nesse trabalho, mas é justamente isso que me causa preocupação um pouco além. Mas antes de falar do um pouco além, eu acho que, de novo, a atuação do Cruzeiro diante do Flamengo não foi, sinceramente, para mim, essa tragédia toda. O Cruzeiro fez um jogo de igual para igual com o Flamengo, CJ. Poderia ter empatado o jogo, poderia ter vencido o jogo foi ruim como um todo. O Caio Jorge teve uma chance claríssima para marcar o gol, o Flamengo teve uma bola na trave, fez um gol numa falta, num erro bobo ali, meio crasso do Marlon, né? E a rigor, foi basicamente isso o jogo, né? O Flamengo teve um gol anulado, numa bola parada, e não criou mais muita coisa, o Cruzeiro também não criou muita coisa. Os goleiros não apareceram. Exatamente. Foi um jogo que poderia ter acontecido qualquer coisa. Com um pouco mais de capricho ou menos capricho de um lado ou de outro, o resultado poderia ter sido diferente. Em alguns momentos do jogo o Cruzeiro foi melhor do que o Flamengo, em alguns momentos do jogo o Flamengo foi melhor do que o Cruzeiro, não teve ampla dominância de nenhuma parte por muito tempo dentro do jogo. Então, assim, eu não acho que a atuação do Cruzeiro foi essa tragédia toda, como muita gente está pintando. Eu acho que a tragédia fica maior porque se olha para o todo, e é preciso olhar para o todo mesmo. Mas a rigor, se a gente for olhar os jogos que o Cruzeiro tem perdido, o Cruzeiro falou, o Fernando Diniz falou uma coisa ontem na entrevista depois do jogo, que eu concordo. Se a gente for olhar todos os jogos, o Cruzeiro tem perdido e empatado só. Ele não tá ganhando de ninguém. Mas todos os jogos, desde a chegada do Fernando Diniz, e até com o Fernando Seabra também, né, na reta final do Fernando Seabra, que o Cruzeiro não estava conseguindo os resultados, em todos os jogos o Cruzeiro joga de igual para igual. É raro o Cruzeiro jogar muito pior ou muito melhor do que algum adversário. Mas você acha que o desempenho... Aí esquece o resultado. Obviamente que vai pesar na análise, como o próprio Cabido disse, que o resultado no final é o que pesa. Mas desempenho, competitividade, organização, esse time do Diniz é igual ao do Seabra? Não, acho que o time do Seabra estava um passo à frente. Eu também. Estava um passo à frente, até pelo tempo de trabalho e tudo mais. Embora assim, né? O time do Seabra que estava à frente é o time do Seabra de antes da janela, né? O time do Seabra pós-janela, eu não acho que era melhor do que esse time que tá jogando aí, não. De fato, essa janela não fez bem ao Cruzeiro, CJ. E aí não é uma crítica, o Cruzeiro fez uma janela ruim. A gente tava debatendo isso aqui ontem ou anteontem. Ótimo. O jogador não vem com certificado de garantia, o Cruzeiro fez uma janela ok. Eu não acho que foi uma janela de elevar brutalmente o nível do time, de transformar o Cruzeiro na potência para disputar título com Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Atlético e tudo mais.
Mas acho que o Cruzeiro fez uma boa janela que era para ter melhorado o time e não melhorou. Não melhorou com o Seabra, não melhorou com o Fernando Diniz. A rigor, quase todos os jogadores que vieram estão jogando no nível daqueles que estavam aí. A gente pega uma exceção que é o Cássio, embora o Anderson estivesse muito bem quando o Cássio chegou. E a gente pega o Matheus Pereira, que de fato teve um nível mais elevado em alguns jogos e melhorou o time com a presença Matheus dele. Henrique, não? Matheus Henrique. Os outros não. O Caio Jorge de vez em quando joga bem, de vez em quando joga mal, igual os que estavam aí. O Verón de vez em quando joga bem. O Verón já estava também, né? O Lautaro de vez em quando joga bem, igual, joga mal, igual estava aí o Arthur Gomes, por exemplo. O Wallace joga bem, joga mal, igual o Lucas Silva, igual o Ramiro. Então, assim, não teve de fato uma mudança brusca no elenco. Essa janela, e as mudanças em si, elas causaram ali uma perda de identidade, de certa forma, para esse time do Cruzeiro. E aí entra, CJ, para mim, a grande preocupação, que é com relação ao olhar o amanhã do Cruzeiro. Por que eu tô dizendo isso? Eu acho que mandar o Fernando Seabra embora foi um erro. A gente falou isso aqui várias vezes e eu continuo. Não é uma mudança de opinião porque o Cruzeiro não tá conseguindo os resultados com o Fernando Diniz. Fernando Seabra não devia ter sido mandado embora, porque ele não era o culpado pelo momento do Cruzeiro. A fase de alguns jogadores é muito ruim, né? A gente precisa apontar para os jogadores também. O William não tá jogando bem faz muito tempo, o Marlon não tá jogando bem faz muito tempo. Mal ontem. O Matheus Pereira não tá jogando bem, o Wallace não tá jogando bem, o Vidalba ontem para mim fez um jogo bem ruim, o Caio Jorge fez um jogo ruim. Então assim, alguns jogadores estão jogando bem com uma recorrência muito grande, estão jogando mal com uma recorrência muito grande. Então a culpa não era do Seabra e a culpa não é só do Diniz agora. O Cruzeiro errou ali mandando o Fernando Seabra embora, mas eu acho que errou tentando antecipar um 2025, de olhar o Diniz livre no mercado, olhar para um treinador que estava na seleção brasileira, que era atual campeão da Libertadores, e falar assim, pô, a gente não pode perder esse cara. Vamos antecipar, porque se a gente não pegar agora, alguém vai pegar e a gente vai perder ele. Acho que foi esse o movimento do Cruzeiro. Só que eu sinto que o 2025 tá ficando muito distante para o Fernando Diniz. Se o Cruzeiro não ganhar a Sul-Americana, a chance do Fernando Diniz permanecer para 2025 ela vai ficando cada vez menor. E aí eu acho que seria errar de novo. Porque aí você vai ter um cara que tá aí, que já mostrou a competência no trabalho no Fluminense e tudo mais, que todo mundo falou que precisa de tempo e tudo para estabelecer a ideia de jogo dele, que já conhece esse elenco e que poderia melhorar para o ano que vem com muito mais dinheiro que o Cruzeiro vai investir. Então assim, eu já começo a preocupar com o 2025. Porque, repito, CJ, eu acho o trabalho do Fernando Diniz até aqui ruim, são 8 jogos, só é muito pouco, mas é ruim, com pouquíssimos sinais para esse ano de melhora. Não acredito que esse ano vai ter melhora, mas eu acho que pensar numa troca já para 2025 seria errar de novo.